Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 17 de maio de 2023, estamos no meio do mês. E vamos para o resumão do dia, pessoal. Claramente eu não consegui resolver o problema da minha tela, mas aparentemente o problema é simples, é um adaptador que eu comprei no Mercado Livre e vai chegar amanhã. Então, se Deus quiser, amanhã eu tenho uma tela nova aqui para mostrar para vocês. Depois eu posso até fazer um vídeo mostrando o que eu vejo, o que tem nas minhas telas, o que eu vejo, sei lá, pra vocês verem aí, de repente agrega alguma coisa pra vocês, tá? Quem quiser esse vídeo, me fala, que aí eu organizando direitinho, assim que eu resolver o problema desta quarta tela, eu faço pra vocês, tá bom? Mas vamos lá, chega de enrolação, vamos pro resumão do dia. Começando pela Ásia, pessoal. Por lá as bolsas fecharam levemente negativas, seguindo a negatividade do mundo de ontem, né? Ontem eu comentei com vocês que as bolsas nos Estados Unidos fecharam levemente negativas, na Europa também. Então, lá não foi diferente, acabou seguindo essa movimentação. Vale lembrar, pessoal, que também existe um certo desânimo em relação à economia chinesa, que tem mostrado que não está tão aquecida assim. Inclusive, tem alguns bancos que já estão revisando o PIB da China deste ano, assim, as projeções, né? As expectativas do PIB da China deste ano para baixo, tá? Então, até que se prove o contrário, a economia da China não está indo tão bem quanto esperávamos. E bolsas por lá fecharam no negativo. Destaque apenas, pessoal, para a bolsa do Japão. Essa madrugada saiu por lá o PIB do Japão e ele veio melhor do que o esperado e melhor do que o último dado e surpreendeu os investidores. O maior motivador que fez o PIB do Japão ficar acima do esperado lá foi a parte de turismo, porque agora, enfim, com a reabertura e tal e etc, muitas pessoas estão indo para lá, certo? E isso favorece o PIB do país, certo? Tem um vídeo de PIB, pessoal, que eu fiz aqui, tá lá no YouTube, tá aqui no Instagram também, dá uma olhadinha lá que aí vocês revisam aí as métricas de PIB, ok? Bom, mas de qualquer forma, bolsas lá na maioria levemente negativas, com exceção do Japão, por isso que eu acabei de comentar. Commodities, pessoal, commodities bem positivas, tá? O minério de ferro tá bem positivo, o petróleo hoje de manhã ele estava dentro da estabilidade, mas ao longo do dia ele acabou positivando, tá? Então assim, a gente teve hoje um cenário de commodities positivas, indo contra as bolsas lá da Ásia, inclusive. Ok? E obviamente essa positividade das commodities de um modo geral reflete na nossa bolsa, que a gente vai falar quando chegar na parte do Brasil, ok? Vamos agora para as bolsas lá da Europa. Bom, por lá, pessoal, as bolsas fecharam levemente negativas de um modo geral, uma outra que fechou levemente positiva. Elas não surfam a onda de positividade que teve lá nos Estados Unidos hoje, uma porque elas já estavam fechadas quando de fato a bolsa americana engatou uma alta aí, mas não só por isso, pessoal. Hoje por lá saíram dados de CPI na zona do euro, ou seja, a inflação ao consumidor. E ela subiu, o CPI anual ele deu uma leve subida, né? Então a inflação que antes lá era 6,9% subiu para 7%. E assim, pessoal, num esforço já há muito tempo do Banco Central Europeu de combater a inflação, subindo a taxa de juros, tentando desaquecer a economia, vem uma notícia de que a inflação lá subiu 0,1%, não é bom. Não é bom. Significa que o trabalho do Banco Central Europeu está longe de acabar e que possivelmente novas altas de juros virão. E isso não é bom para a economia. Sobe juros, cai bolsa, certo? Então as bolsas por lá fecharam levemente negativas, de um modo geral, ok? Bom, vamos lá para os Estados Unidos agora. Lá nos Estados Unidos, pessoal, de indicadores econômicos hoje, saíram dados do setor imobiliário. Então saíram licenças de construção que caiu um pouquinho. Lembrando que se as empreiteiras, elas não se sentem seguras em relação à economia e em relação ao que está por vir, elas não pedem licença para construir, elas têm um terreno, tem que ir lá na prefeitura pedir a licença, ou no caso lá no governo, tem que pedir a licença para depois começar a construção, para depois de construir vender aquela casa. Então, se as licenças de construção caem, mostra que as empreiteiras lá não estão tão animadas para começar seus novos empreendimentos. Mas caiu muito pouco, tá, minha gente? Não foi nada demais, não. Mas caiu um pouco. Em contrapartida, os dados de construção de casas novas vieram... de vendas de casas novas veio um pouco acima do último dado, tá? Então, assim, foi um contraponto de dados que saiu aí. Mas, assim, o que pegou nos Estados Unidos hoje não tem nada a ver com isso. Foram dois fatores importantes lá que fez a bolsa por lá terminar com mais de 1% de alta no dia de hoje. Vale lembrar que fazia vários dias que a bolsa americana andava de lado aí, não caía, mas também não subia, aguardando novos drives, e os drives vieram hoje. Com o quê? Bom, primeiro de tudo, hoje teve uma alta aí, os bancos regionais e os bancos médios
listados na Bolsa de Nova York, eles subiram no dia de hoje, numa recuperação aí por causa de um dado de um banco regional lá chamado Western Alliance Bancorp. Olha o meu inglês. Esse banco, pessoal, ele reportou que os depósitos aumentaram por lá, ou seja, as pessoas pararam aquela corrida por saques, preocupadas com as quebras dos bancos, não só pararam com os saques, como depositaram. Isso mostra aqui que as pessoas estão confiantes novamente no setor bancário, inclusive em bancos de médio porte e bancos regionais. Então, só a ação desta empresa lá subiu quase 14% no dia de hoje e acabou carregando todo o setor bancário nos Estados Unidos. Isso foi o primeiro fator que fez a bolsa lá subir consideravelmente no dia de hoje. O segundo fator, pessoal, é o seguinte: o presidente da Câmara lá, o Kevin McCarthy. Não, hoje eu estou com o inglês sensacional. O presidente da Câmara lá, pessoal, ele veio a público e ele fala que ele está otimista em relação à negociação do presidente Biden com o Congresso sobre a elevação do teto da dívida e que é bem provável, assim, é factível, ele usou a palavra factível, é factível que esta negociação saia até domingo. E esta fala dele foi endossada pelo próprio presidente Biden, que antes de embarcar para o Japão, ele está indo para o Japão para a reunião do G7, igual o Lula, o presidente Lula também foi para lá. Mas antes dele embarcar para o Japão, ele falou que ele está bastante otimista, que ele vai voltar, inclusive, antes do tempo, para que no domingo ele faça uma nova reunião aí, quem sabe no domingo mesmo, uma negociação deste tema finalmente saia. Então essas duas boas notícias aí alavancaram o S&P, que acabou fechando no positivo, com mais de 1% de alta no dia de hoje, ok? Bom, vindo agora aqui para o Brasil, pessoal, por aqui a gente acaba surfando a positividade dos Estados Unidos. Este é um fator que colocou a nossa bolsa no positivo e numa positividade considerável, inclusive. Além de que, hoje no Brasil saíram dados de vendas no varejo. Veio muito melhor do que o esperado e muito melhor do que o último dado. Então isso contamina positivamente as varejistas listadas na nossa bolsa, segundo argumento que eu tenho para vocês. Terceiro, commodities em alta, pessoal. Eu comentei isso com vocês. Então, a Vale hoje se recupera. A Petrobras, ela acaba não surfando tanto essa onda do petróleo positivo, porque os investidores ainda estão digerindo a questão da retirada da paridade internacional de preços para a nova métrica, que no final das contas ninguém entendeu direito como vai ser. Então, os investidores estão digerindo isso daí para saber se de fato é bom, é ruim. Bom não é, o negócio é o quão ruim é, né? Mas enfim, de qualquer forma, temos outras empresas de commodity listadas na nossa bolsa que acabaram surfando a alta. E por fim, pessoal, hoje, até agora, a hora que eu gravei, ainda não saiu o resultado, mas hoje ia ter a votação na Câmara, lá em Brasília, para tornar urgente a votação do arcabouço fiscal. Porque se eles votarem que é urgente a votação do arcabouço fiscal, o projeto do arcabouço fiscal vai ser votado na semana que vem. Ou seja, ele passa na frente de outros projetos que estavam na fila, entendeu? E o mercado vê com bons olhos esta urgência que Brasília está dando para este projeto, certo? E quanto mais rápido esse projeto for votado, menos jabutis o pessoal de Brasília tem tempo para colocar lá dentro. Apesar deles serem muito engenhosos. Mas de qualquer forma, pessoal, é um ponto positivo aí a celeridade deste projeto, dado que é um projeto que vai decidir aí, né, mas ele ou ajuda, contribui para o crescimento do país, ou ele atrapalha, né, é um dos dois, certo? Então isso tudo junto acabou provocando aí a positividade da nossa bolsa. E o dólar, pessoal, ele acabou ficando no positivo, hoje no negativo, mas ele acaba fechando meio dentro da estabilidade. Ele não surfa tanto, inclusive, a alta de dólar no mundo, tá? Vale lembrar que o dólar estava relativamente alto, ou pelo menos positivo, na maioria dos países emergentes, o DXY também, então, enfim. O nosso dólar hoje ele consegue sustentar aí uma alta que talvez estava por vir. Ok? Mas a nossa bolsa acabou ficando bastante positiva no dia de hoje, certo? Então é isto, pessoal. Vamos acompanhar as informações de amanhã. Amanhã eu volto aqui com um resumão para vocês e bora curtir um friozinho aqui em São Paulo, tá bom? Um beijo, até!